Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai investigar a trajetória de uma figura, assim, central na história da educação física e do mercado fitness no Brasil. Alguém cuja carreira se confunde com a própria evolução da área no Rio de Janeiro. Marcelo Costa. A nossa base para essa conversa é um capítulo super interessante escrito pela Marinês Pereira. É para o livro dela, O Legado dos Titãs. E o capítulo se chama Marcelo Costa, o mestre que uniu a teoria e prática em academias. É bom a gente frisar, né? Marinês Pereira, ela é especialista em neurobusiness, wellness coaching e ela homenageia quase 60 profissionais. Gente que, segundo ela, marcou a jornada dela e o mercado nos últimos 40 anos. Então, todo o mérito do conteúdo que a gente vai discutir aqui é dela, da obra dela. A proposta, então, é desvendar o percurso desse profissional que ela descreve como um semeador de conhecimento. Uma jornada que começa, olha só, nas quadras de futebol de várzea e chega hoje na neurociência aplicada ao movimento. Sempre com essa marca forte, né, de unir a prática intensa com a busca, assim, incansável por aprofundamento teórico. Vamos começar a desembrulhar essa história. Perfeito. E a história do Marcelo Costa com a Marinês retrata, ela vai além do sucesso individual, sabe? Ela acaba espelhando a própria transformação, a profissionalização da educação física no Brasil ao longo dessas últimas décadas. É um relato sobre resiliência, sobre paixão pelo que se faz e, fundamentalmente, sobre a importância vital de conectar a prática do dia a dia com o embasamento teórico, com a ciência. A narrativa da autora começa onde muitas histórias cariocas começam, né? No futebol. Infância lá em Vila Isabel, bairro super tradicional, boêmio, treinos nas categorias de base do Fluminense, mas o capítulo destaca bem as dificuldades financeiras que eram bem reais naquele início. Tem relatos dele ter que pular roleta de ônibus para voltar para casa, imagina, ou caminhar uns 3 quilômetros de madrugada depois de treino de futsal, simplesmente por não ter o dinheiro da passagem. Nossa! A fonte menciona que amigos como o futuro craque e técnico Ricardo Gomes davam uma força nessa época. Essa vivência inicial, certamente deixou marcas profundas no caráter dele, né? E é muito valioso contextualizar o cenário dos anos 80 como a autora faz. Optar pela educação física naquela época não era o caminho mais óbvio ou prestigiado, né? A própria Marinês Pereira, a autora, ela chega a mencionar a resistência familiar que ela mesma enfrentou ao fazer essa escolha. Ah, interessante isso. Pois é. Mas, para o Marcelo, o apoio dos pais foi um diferencial enorme. O pai, descrito como um homem de origem humilde que se tornou um fotógrafo premiado, chefe de fotografia de O Globo, e a mãe, uma técnica de enfermagem dedicada, né, atuando na oncologia infantil do Hospital Pedro Ernesto. Ambos, segundo o texto, perceberam e apoiaram a paixão do filho, mesmo que a carreira em educação física fosse vista com certo desdém por parte da sociedade. Viram ali uma vocação genuína, sabe? E aí ele ingressa na Universidade Castelo Branco, em 83. O objetivo inicial, bem definido, queria ser técnico de futebol. Era o sonho que movia ele. Mas o destino, né, como tantas vezes acontece, preparava uma curva. Sempre prepara, né? Exato. A autora narra o encontro dele com o Jefferson Novaes, que já naquela época era um nome de grande expressão na ginástica no Rio. Foi um impacto imediato, assim, uma espécie de conversão profissional. A energia, a técnica... A ciência por trás da ginástica, né? Isso, cativou ele profundamente. Esse encontro é descrito como um ponto de inflexão claríssimo na trajetória dele. A figura de um mentor, o Jefferson Novaes, que o introduziu a um novo universo dentro da própria educação física. Redirecionou totalmente a carreira que ele imaginava. Isso sublinha algo fundamental, eu acho. O quê? O poder das conexões interpessoais, sabe? E a importância de estar aberto a novas possibilidades que surgem, mesmo depois de uma escolha inicial parecer definida. Às vezes, uma porta se fecha para que outra, talvez mais alinhada ao potencial da pessoa, se abra, né? Faz todo sentido. E ele mergulhou de cabeça nesse novo mundo. O capítulo conta que ele virou monitor da disciplina de ginástica na faculdade, depois foi ser estagiário na academia do próprio Jefferson Novaes. Ele mesmo brinca, segundo a autora, que saiu de lá faixa preta de balé.
Adorei a expressão. É uma forma humorada de dizer que ele dominou os fundamentos, né? Trocou o campo de futebol pelos colantes coloridos e as polainas vibrantes da ginástica localizada e da aeróbica, que eram a febre do momento nas academias, né? Totalmente. E essa paixão avassaladora pela ginástica, agora aliada a um estudo mais aprofundado, resultou num marco importante. Em 1996, ele lança de forma independente o livro Ginástica Localizada. A obra ficou conhecida no meio como o Livro Azul e, segundo a autora, tornou-se rapidamente um best-seller, uma referência indispensável para estudantes e profissionais da área. E é interessante que a autora, a Marinês Pereira, faz questão de ressaltar algo notável sobre esse livro. Mesmo com toda a evolução científica, metodológica, que ocorreu desde 96, a estrutura e os princípios que ele apresentou ali ainda são considerados surpreendentemente atuais, consistentes. Impressionante, né? Isso diz muito sobre a solidez do trabalho que ele desenvolveu naquela época. Exato. E o lançamento desse livro coincidiu com outro movimento crucial que estava ocorrendo nos bastidores da profissão: a luta pela regulamentação da educação física. O capítulo posiciona o Marcelo Costa como uma peça importante, embora muitas vezes discreta nesse processo todo. Ele usava a crescente influência e conhecimento dele para ministrar cursos em grandes eventos do setor. Tipo o ENAF, o Fitness Brasil. Isso, com o objetivo de arrecadar fundos. Esse dinheiro era usado para financiar viagens a Brasília, levar outros profissionais para articular politicamente a criação dos conselhos. Teve uma tentativa inicial ainda na época do governo Sarney, que não deu certo, né? Mas a persistência dele e de outros líderes da área foi fundamental. E valeu a pena. Ele carrega consigo, com muito orgulho e justificado, o registro profissional número 8, no Conselho Regional de Educação Física do Rio de Janeiro, o CREF-1. O primeiro do Brasil. Exatamente. O primeiro conselho a ser instalado no Brasil, o marco zero da regulamentação. Portanto, ele não é apenas um profissional registrado, ele esteve na linha de frente, batalhou ativamente para que a profissão ganhasse o status e o reconhecimento que tem hoje. Essa conquista da regulamentação, em 1998, foi realmente um divisor de águas. Trouxe não apenas status, mas também a possibilidade de organizar, fiscalizar, qualificar a atuação profissional em educação física. Aquele número baixo no registro do CREF, o número 8, é um símbolo poderoso dessa participação ativa na construção dessa nova fase, né? Representa a transição de uma prática, às vezes vista como atividade menor, complementar, para uma profissão de saúde reconhecida por lei, com direitos e deveres estabelecidos. E com o diploma validado pela nova regulamentação e a paixão pela ginástica a todo vapor, ele foi aplicar seus conhecimentos onde? Em academias que estavam na vanguarda do fitness carioca. A fonte cita a Corpore e, com ênfase especial, a Fisiolabor. Essa última é descrita como um projeto muito à frente do seu tempo. Imagina só! O que tinha lá? 4 salões de ginástica segmentados por nível de aptidão física, do iniciante ao avançado. Uma estrutura impressionante para a época. Nossa, realmente. E tinha mais, né? Tinha. O mais revolucionário, como a autora detalha, era um salão específico dedicado a pessoas com doenças cardiovasculares, equipado com 18 bicicletas ergométricas, supervisionado por 2 professores de educação física e, o ponto crucial, com a presença constante de um médico cardiologista durante as sessões. Isso é incrível. Isso sim era materialização da integração entre exercício físico, ciência e segurança dentro da academia. Um modelo precursor do que hoje a gente chama de fitness clínico ou exercício supervisionado para populações especiais. Foi nesse ambiente, então, efervescente e inovador da Fisiolabor, estimulado por colegas que também virariam referência, como Ângelo Dias, que você já citou, e provocado pelas críticas construtivas do André Letta, um professor respeitado pela exigência técnica. Foi aí que o Marcelo começou a questionar o paradigma dominante na ginástica localizada da época. Qual era esse paradigma? O foco era quase exclusivo em altíssimos volumes de repetições para cada grupo muscular. Sabe? Aquelas séries intermináveis. Assim, lembro dessa fase.
Esse incômodo com o modelo vigente que ele percebia que podia limitar ganhos de força e potencialmente levar a lesões por esforço repetitivo. Isso o levou a pensar diferente. Ele começou a investigar como introduzir conceitos de treinamento de força com maior intensidade e menor volume na ginástica de academia. Essa inquietação intelectual, nascida da prática diária e do debate com colegas, foi a semente não só do livro dele, mas também dos cursos que ele passou a ministrar por todo o Brasil, disseminando essa visão renovada da ginástica localizada. É um belo exemplo de como a prática informada pode gerar perguntas que impulsionam a busca por novas respostas teóricas e metodológicas. E essa atuação como semeador de conhecimento o levou a rodar o Brasil literalmente. Ele se tornou uma figura proeminente nos congressos nacionais, que eram os grandes polos de atualização da época. Foi um dos coordenadores de destaque do ENAF, o Encontro Nacional de Atividade Física, evento liderado pelo Paulino, outro homenageado pela Mary Inês. A influência dele era tanta que ele foi reconhecido com 3 prêmios de professor do ano, 2 no ENAF e 1 na FIEP. Esses congressos eram ecossistemas vitais para a profissão naquele período pré-internet massificada, né? Eram os locais onde as novidades eram apresentadas, onde as redes de contato se formavam, onde os debates sobre os rumos da educação física aconteciam. A presença constante do Marcelo, não apenas como palestrante, mas como coordenador e profissional premiado, consolidou a imagem dele como uma liderança técnica e intelectual no setor em âmbito nacional. Anos depois, num gesto que a autora interpreta como sinal de amadurecimento do mercado e superação de antigas rivalidades entre os grandes eventos, ele foi convidado pelo Valdir Soares, figura histórica do fitness brasileiro, homenageado em memória no livro, para retornar ao palco do Fitness Brasil, outro evento de grande porte. Um momento simbólico dessa trajetória de construção de pontes. E falando em pontes, a carreira dele parece ser marcada por esses encontros que abriram novas avenidas, né? O professor Eduardo Consenza o introduziu ao universo da pós-graduação, e o amigo Ângelo Dias, que já mencionamos, foi quem o levou para a Universidade Estácio de Sá. Ali ele iniciou uma longa e marcante jornada de 21 anos. E que jornada! Começou com só 2 aulas por semana e ascendeu a posições de gestão de alto nível. Chegou a diretor de operações e responsável pela gestão de várias unidades de negócio da universidade. Ele mesmo afirma, segundo o relato da Mary Inês Pereira, que foi na Estácio que aprendeu sobre gestão na veia. Na prática mesmo, né? Exato. Lidando com os desafios do dia a dia, desde o parafuso que falta até a caixa d'água que vaza. Essa experiência deu a ele uma visão abrangente de negócios, algo que o diferencia no campo predominantemente técnico da educação física. Essa combinação de vivências é realmente um diferencial significativo. Ele acumula a experiência prática do chão de fábrica, da academia, onde tudo começou, a expertise no ensino, transitando por cursos livres, graduação, pós, e ainda desenvolveu competências sólidas na gestão estratégica e operacional numa grande instituição de ensino. Essa capacidade de transitar e, mais importante, integrar essas diferentes esferas técnica, pedagógica e administrativa é um ativo raro e demonstra uma versatilidade notável. Mas a busca por conhecimento formal não parou por aí, né? A vivência no ensino superior o fez sentir a necessidade de aprofundar ainda mais a base teórica. Concluiu um mestrado em educação, mas sentiu que ainda faltava uma conexão mais direta com a área de origem dele. Decidiu então cursar um segundo mestrado, dessa vez em educação física, com foco em motricidade humana. E a jornada acadêmica continuou. Atualmente, ele está finalizando o doutorado na UFRJ, a Federal do Rio. E olha que simbólico, o orientador é o primeiro mentor dele, lá do início da paixão pela ginástica, o Jefferson Novaes. Que legal, fechando um ciclo, né? Exato. E o tema da tese é quase uma síntese da própria trajetória profissional dele. Mapear e analisar a evolução dos métodos de ginástica na cidade do Rio de Janeiro no período de 1990 a 2025. Uma pesquisa que o coloca como historiador de um movimento do qual ele foi um dos principais protagonistas.
E os planos não param. Ele ainda sonha, segundo a autora, com um segundo doutorado, talvez em Coimbra, Portugal. Ele conecta toda essa busca por conhecimento às raízes da educação física lá na Grécia Antiga, na paideia, onde a ginástica, era um pilar educacional ao lado da música, da filosofia, visando a formação integral do ser humano. Ele faz questão de ressaltar sempre que a ginástica é a mãe da educação física moderna. Observando essa trajetória em perspectiva, a gente vê um ciclo interessante se completar e se reiniciar continuamente, né? Da prática intensa na academia, ele migrou para a sistematização teórica, o livro, depois para a disseminação do conhecimento, cursos, aulas, para a gestão e, finalmente, para a pesquisa histórica e filosófica sobre a própria área. O doutorado atual é particularmente fascinante porque exige dele um olhar acadêmico, distanciado e crítico sobre a história que ele mesmo ajudou a construir. Isso levanta reflexões importantes sobre a relação complexa, mas muito enriquecedora, entre a experiência vivida e a análise científica posterior. Hoje, o Marcelo Costa continua atuando em múltiplas frentes, fiel à alcunha de semeador. É coordenador-geral da Escola de Saúde da Universidade Cândido Mendes. Gerencia cursos consolidados como educação física, biomedicina, nutrição, fisioterapia e está trabalhando na implementação de novos projetos ambiciosos, como os cursos de medicina e psicologia. E, simultaneamente a essa atuação na gestão acadêmica, ele se mantém conectado à vanguarda da prática. A autora relata o entusiasmo dele com uma abordagem relativamente nova, considerada até disruptiva no ensino do movimento, o treinamento estrutural global, conhecido como TEG, desenvolvido pelo Marcos Soares, uma metodologia fundamentada na neurociência. O diferencial do TEG, pelo que a fonte descreve, é que ele inverte a lógica tradicional do ensino motor. Em vez do professor demonstrar o movimento para ser copiado, a aprendizagem por imitação visual, a orientação é predominantemente verbal. O professor descreve o movimento, desafiando o praticante a construir a solução motora mentalmente e executá-la. Interessante. Isso, segundo os proponentes, estimularia de forma mais intensa as vias neurais proprioceptivas e cognitivas relacionadas ao movimento. E, para o Marcelo Costa, essa nova fronteira do TEG não invalida o legado anterior dele na ginástica localizada, né? Não, de forma alguma. Pelo contrário, ele vê como um complemento, uma nova camada de conhecimento que enriquece o vasto universo da ginástica. Essa abertura para incorporar novas abordagens, especialmente as que dialogam com a neurociência, com a cognição, demonstra uma característica marcante: a humildade intelectual e a paixão genuína pelo aprendizado contínuo, mesmo para alguém já estabelecido como referência na área. É a prova de que a busca pelo saber não cessa com a experiência acumulada. E para além da carreira profissional e acadêmica, o capítulo destaca uma faceta voluntária e profundamente humana na trajetória do Marcelo Costa. Através de um encontro com um jovem chamado Ramon Freitas, ele foi apresentado ao universo do futebol em cadeira de rodas. Ele não apenas conheceu, mas se engajou ativamente. Que bacana! Ele se tornou consultor voluntário da Associação Brasileira de Futebol em Cadeira de Rodas, a ABFC, contribuiu significativamente para a elaboração do planejamento estratégico da associação e pôde testemunhar de perto o impacto transformador que o esporte adaptado tem na vida das pessoas com deficiência. Essa atuação voluntária reforça a ideia do alcance social que o conhecimento técnico e a paixão pelo esporte podem ter quando direcionados a causas inclusivas, né? Transcende o âmbito profissional e toca na dimensão da cidadania, da transformação social. Infelizmente, o jovem Ramon Freitas faleceu precocemente, mas seu nome e sua memória são hoje celebrados, batizando troféus e ginásios dedicados à modalidade. É um legado dentro do legado, mostrando como a influência de um mestre como Marcelo Costa pode reverberar para além das salas de aula e das academias, impactando vidas de maneiras inesperadas e profundas. Então, ao final dessa exploração baseada no capítulo da Malarines Pereira,
fica claro por que os colegas de profissão o chamam de mestre. Não é apenas um título honorífico, né? Marcelo Costa personifica essa ponte essencial entre a prática cotidiana e a ciência, entre o passado histórico da educação física e suas tendências futuras, entre o suor dedicado do treino e o rigor do saber acadêmico. Um verdadeiro titã, como define a autora, cuja força reside não apenas na resiliência, mas na capacidade contínua de semear conhecimento. E talvez a reflexão que essa trajetória nos deixa seja justamente sobre essa capacidade de integração. Integrar mundos que, para muitos, parecem separados. A vivência prática, a teoria científica, a gestão de negócios, a história da profissão, a inovação constante e até o voluntariado. É muita coisa junta, né? Exatamente. A jornada do Marcelo Costa, conforme descrita, nos convida a refletir. De que maneira essa conexão profunda entre a experiência prática vivida com intensidade, com paixão, e a busca incessante por conhecimento teórico, histórico, científico, como isso pode elevar o nível de excelência e o impacto social em qualquer área de atuação. O que significa, no nosso próprio contexto profissional ou pessoal, assumir esse papel de semeador, de cultivador e disseminador de conhecimento relevante. Fica a reflexão. Para quem se interessou e quer acompanhar mais de perto as ideias e o trabalho do Marcelo Costa, ele mantém um perfil ativo no Instagram, @profmarcelocosta. E a gente reitera nosso agradecimento a Mary Inês Pereira, autora do capítulo Marcelo Costa, o mestre que uniu a teoria e prática em academias, parte do livro O Legado dos Titãs. Foi a fonte fundamental para esta nossa conversa. Esperamos que tenham gostado desta análise e nos encontramos na próxima.